Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou explicar a teoria da rede com parâmetros H para analisar circuitos práticos com transistor na configuração emissor comum. Você vai ver que usando os parâmetros H tudo fica mais fácil. Vamos lá? A figura mostra a configuração mais comum para o transistor, o emissor comum. Agora veja como representar essa configuração usando os parâmetros H. Esse é o padrão. A configuração emissor comum é identificada pela letrinha E depois do H. Se você conhecer todos os parâmetros, é só substituir e pronto. Mas na prática nem sempre aparecem nos datasheets, exceto o HFE. Sim, finalmente apareceu a Margarida. O HFE. O HF se refere ao ganho de corrente direto do parâmetro H, e essa letrinha E é da configuração emissor comum. Então, você trabalhou a vida toda usando o parâmetro H e não sabia? Agora está na hora de passar tudo isso a limpo. Claro que tudo que está escrito aqui vale para o transistor PNP também. Na prática, nós podemos simplificar alguns parâmetros, e esse vai ser o pulo do gato. O parâmetro HIE, que é a impedância vista pela base. Você já viu nesse canal Amalucado antes, lá no estudo do amplificador com emissor comum. O HIE é a resistência da junção base-emissor, conhecida por RE, refletida na base. Isso é a resistência RE da junção multiplicada por HFE mais 1. Se o HFE for maior do que 100, então pode ser considerado igual a só HFE. Bem, pelo menos esse que não está no datasheet, a gente tem condições de determinar. O RE é igual a 26 mV dividido pela corrente de emissor, que vai depender do circuito. Os valores típicos ficam ao redor de 1400 kΩ. O HFE é o mais fácil de todos, é o ganho de corrente, consta em todos os datasheets, e a maioria dos instrumentos consegue medir hoje em dia. O valor típico é 100, mas pode chegar a valores bem maiores. Por exemplo, para o BC547, BC337, pode ser considerado igual a 200. Para o BC548, pode ser considerado igual a 300. E o BC549 tem o maior ganho, 400. Agora vem o melhor. O parâmetro HRE tem um valor tão baixo que pode ser considerado igual a zero. Então a fonte com HRE pode ser zerada, colocada em curto. Isso vai simplificar bastante o modelo. Viva a simplificação! Isso mostra que a tensão de saída não influi nada na entrada. Já o parâmetro 1 sobre HOE tem um valor que fica ao redor de 50 kΩ para a maioria dos transistores. Então, se a impedância de saída for menor do que 10 kΩ, ele pode ser desprezado, pode ser retirado do modelo. Isso vai acontecer na maioria das vezes. Isso mostra que o transistor praticamente não influi na impedância de saída. Viu? Duas simplificações em um modelo só. Tá ficando bom, não é mesmo? Veja que na prática a rede com parâmetro H ficou bem simplificada. Aliás, esse era o modelo que eu já usava antes para analisar circuitos em pequenos sinais. Viu? Tudo vai se encaixando. Mas agora você começa a entender o porquê. Agora vou aplicar um exemplo baseado no livro Dispositivos e Circuitos Eletrônicos do Bogard. Vamos fazer análise para pequenos sinais no circuito da figura. Sem dúvida, a configuração mais conhecida como amplificador. Todo mundo já viu um desses e a gente até já analisou antes. Mas agora vou usar os parâmetros H. Nesse circuito, o HFE do transistor é igual a 80 e o HIE é igual a 1600 ohm. A nossa missão é determinar o ganho de tensão. A primeira coisa a fazer é redesenhar o circuito para análise AC de pequenos sinais. Nesse caso, os capacitores e as fontes de tensões são considerados um curto-circuito. Tudo que está ligado nas fontes vão para o terra, e os capacitores somem num passe de mágica. Note como o capacitor de passagem no emissor passou a resistência de emissor, fez uma ponte direto para o terra, e a resistência de emissor sumiu. Eu já aproveitei e fiz o paralelo das resistências de base R1 e R2, deu 8,8 kΩ. Eu também já fiz o paralelo das resistências de saída, 1 kΩ e 10 kΩ. A esse paralelo vou chamar de impedância de carga, ZL. É sobre ela que vai ser gerada a tensão de saída. Esse paralelo deu 909 ohm. Vou escrever 0,9 kΩ, ou deixar tudo em kΩ. Mas agora é que começa a festa. No lugar do transistor entra o modelo com o parâmetro H prático. Veja como fica.
Você já viu isso 1 milhão de vezes antes? O transistor foi substituído pelo modelo da rede H com emissor comum. Nesse circuito tem na base o HIE dado. Ao escrever em kΩ, é por aí que a corrente de base vai entrar para ser amplificada. No coletor tem a fonte de corrente com valor de HFE vezes a corrente de base. Essa corrente é que vai gerar a tensão na carga. Eu poderia resolver de forma literal, mas aqui vou usar o velho truque de fazer a tensão de entrada com o valor conhecido e calcular a tensão na saída. Um valor bacana para isso é fazer VI, a tensão de entrada, igual a 1 volt, e calcular a tensão de saída. O valor que der é exatamente o valor do ganho. Não se preocupe com a amplitude dos valores, é só um truque teórico. Vou começar calculando a corrente de base. Como a resistência interna da fonte de sinal é muito menor do que as resistências de entrada do circuito, eu vou considerar a tensão VBE igual à tensão de entrada VI de 1 volt. Agora ficou fácil. A tensão VBE é igual à tensão de entrada, então a corrente de base é igual à tensão de entrada 1 volt sobre o HIE de 1,6 kΩ. Simples assim. Isso dá 0,625 mA. Agora vamos para a saída. A corrente de coletor é igual a HFE vezes a corrente de base. Isso todo mundo está careca de saber. Então fica 80 vezes 0,625 mA. A corrente de coletor é igual a 50 mA. Essa corrente, ao circular pela impedância de saída ZL, vai gerar a tensão de saída. A tensão de saída é igual a menos a corrente de coletor vezes a impedância de saída. Cuidado com o sinal. Note que a corrente está circulando do negativo para o positivo. O transistor inverte a fase da tensão de entrada. E isso também não é nenhuma novidade. A tensão na carga fica igual a 50 mA vezes 1,8 kΩ. Isso dá menos 90. Viu? O ganho de tensão é igual a menos 90. Se na entrada for colocado 1 mV, vai sair menos 90 mV. Agora eu vou resumir os resultados para comparar com as outras configurações. A impedância de entrada desse circuito vai ser igual ao HIE do transistor, uma impedância média ao redor de 2 kΩ. O ganho de tensão, se vocês olharem o desenvolvimento, pode ser calculado pela equação da figura, que mostra que vai depender essencialmente do ganho HFE. Nesse tutorial você viu como usar os parâmetros H na análise de circuitos AC para transistor na configuração emissor comum. Essa mesma técnica com os parâmetros H simplificados pode ser aplicada às configurações coletor comum e base comum, mas isso veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!